Então, vamos lá. Vamos começar no volume 2. Em 19 de junho de 1899, o título do texto é: Quem se faz desaparecer a si mesmo, jamais comete pecados. Então, Luiz escreve: Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem Jesus e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Oh, Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus, meu bom, perdoa-me os tantos pecados que eu fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele interrompeu-me e disse-me: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que eu queria dizer, continuou dizendo: O que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estás em troca. Irritam-se, incomodam-se e deixam a metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei muitos agradecimentos para dar a elas, mas vendo-as tão instáveis, fui obrigada a retê-los. Depois, sabendo que não queria saber nada do que eu queria dizer e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Então, nesse trecho, Jesus deixa muito claro que você que vive na vontade divina, você faz você desaparecer totalmente. Você não tem mais opinião sobre você mesma. Você não pensa em si mesmo. Não pensa em si mesmo. A pessoa que pensa só em Deus o tempo todo, na vontade divina, que tudo é vontade divina, até aquilo que ela faz que ela acha que é errado, aos olhos dela, ela vai e ela está vivendo a divina vontade, busca essa verdade. Aí acontece que alguém provoca essa pessoa, provoca mesmo, provoca e essa pessoa fica brava, fica irada, mas ela não tinha intenção de ficar irada, ela não tinha intenção de fazer algum pecado, né? E naquele momento ela manda aquela pessoa para aquele lugar, vai para aquele lugar. Aí a pessoa, né, é boa, é uma pessoa que está vivendo na divina vontade, buscando a divina vontade, reina na minha vontade. Mas alguém provocou ela, provocou, né? Foi incitada mesmo. Ela mandou aquela pessoa para aquele lugar. Vai para aquele lugar. Na hora, com certeza, você vai olhar para você mesmo e vai falar: eu pequei. Eu saí da divina vontade. Ai, meu Deus, eu não fui caridosa com aquela pessoa. Né? Você tem que desaparecer. Nessa hora, você vai falar. Você não vai ficar perdendo tempo falando com você. Não vai perder tempo falando com você. Quem vai fazer você se sentir culpada é o demônio. Porque quem provocou aquela pessoa para te provocar foi o demônio. Então, ele que estava tentando você, sua paciência. Você não é de ferro. Você acabou mandando aquela pessoa para aquele lugar. Você se aguentou o máximo que você conseguiu. E você mandou a pessoa para aquele lugar. Porque você estava mandando o demônio embora. Tchau, demônio. Ele usou uma pessoa. Você não pensa em si mesmo. Você só vai pensar em Deus. Vai pensar em Deus. Então você pensa: ai, que pena, eu ofendi a Deus. Aí Jesus vem e fala. Você vai falar para Jesus. Eu falo: Senhor, me perdoa. Eu acabei cometendo pecado novamente. Né? E ele fala: se você se fizer desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados nunca. Aí você vai me falar agora, nesse momento. Você vai falar: Aline, mas fala sério. É verdade, eu acabei de pecar, você acabou de pecar, essa pessoa acabou de pecar.
ela mandou aquela pessoa para aquele lugar, ela acabou de pecar, ela foi, né? Que falta de caridade. Então, você está pensando em si mesmo. Você está pensando em si mesmo. Você não pode pensar em si mesmo. O filho da divina vontade não se importa consigo mesmo. Não se importa com o seu... Ah, mas como que é isso, gente? A gente aprendeu totalmente diferente. Que a gente tem que pecar, que a gente tem que confessar cada pecado, por mínimo que seja. Então, gente, é claro que se te fizeres desaparecer a ti mesmo, não cometerás pecado jamais. É Jesus quem falou. Não é nós, não é eu que estou falando isso. Tá? Aí, a gente vai... O livro do céu, ele é assim. Não adianta você ler só um trecho e você já definir que você não vai pecar mais. Você tem que entender o que mais Jesus vai falar referente ao pecado. Então, a gente vai falar sobre esse tema durante toda essa série, tá? Mas é bom você desde já guardar esse trecho aqui, né? Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados. Então, tem que meditar isso. Tem que tentar entender isso. O que eu entendo disso? Se eu estou, né, buscando divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu estou buscando rezar o tempo todo. Estou buscando ficar na presença de Deus o tempo todo. Mas só que eu ainda me conheço. Sei a miséria que eu sou e a pobreza que eu sou. Sei quem eu sou, o temperamento que eu tenho. E Jesus também sabe o temperamento que eu tenho. Ele também sabe. Ele está investindo em mim sabendo quem eu sou. E Ele quer que você saiba quem você é. Você tem conhecimento de que você é nada. É um nada. E cada vez mais você desaparece. Você não fica mais prestando atenção em você. Só presta atenção em Deus. Ele é o Deus de misericórdia que morreu por você. Ele passou por cima de todos os seus pecados, tá? E você não quer ofendê-lo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não quer fazer nada contra Deus. A sua intenção não é pecar. Você não teve intenção de pecar. Você não foi atrás do pecado. Você não foi atrás da tentação. Você não foi buscar. Aí você estava trabalhando no seu trabalho, fazendo o melhor que você podia. Lá trabalhando. Aí vem uma pessoa, né, incitada pelo demônio e vem te atormentar na sua razão, né? Isso Jesus vai permitir que aconteça, tá? Vai permitir para poder você, né, vencer através de paciência, através, né, das virtudes que você tem. Para você ter paciência com aquela pessoa, paciência com aquela pessoa, paciência com aquela pessoa, né? Você não quer ofender, mas só que a pessoa chegou a um ponto que ela já tá tocando em você, que ela já tá, né, atrapalhando o seu trabalho. E aí você vai falar, olha, por favor, né, se é um parente seu, você vai falar, por favor, olha, vai embora daqui. Desculpa. Né? Tem várias formas de você falar com essa pessoa, mas se essa pessoa insistir em você acabar ficando nervosa na sua natureza, no seu temperamento e falar, vai, você tá mandando quem? Você tá mandando quem para aquele lugar? Demônio, gente. E é para ele mesmo que você tem que falar, né? Até a pessoa ficar magoada com você, pede desculpa para ela. Depois você explica para ela, você só desculpa, mas você tava com o bicho no corpo. Eu não mandei você embora, eu mandei o bicho que tava em você. Pede desculpa depois pra pessoa. Me perdoa, mas só que você tava errado, eu não fiz nada de errado, eu tava quietinho no meu canto, tal, e você veio me atormentar. Pede desculpa pra pessoa. Isso é divina vontade. Pede desculpa, assumir que você, naquele momento, você ficou irado com aquela pessoa. Você é humano. O sentimento não é pecado, tá? Querer pecar é pecado. Você não tinha intenção de querer pecar e ofender a Deus. À medida que vai acontecendo isso, vai acontecendo várias vezes, Deus vai permitir, você vai ficando mais forte. E vai chegar um momento que você não vai ficar mais irado, né? Você já vai falar claramente para a pessoa, olha, desculpa, eu vou me retirar nesse momento, né? Nesse momento eu não estou, não vou falar com você. Você vai ser sincero, você não está bem para conversar comigo nesse momento. Vai embora, some. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Eu entrei no banheiro e fiquei fechado. No banheiro esperando a pessoa se acalmar.
Já precisei fazer isso. Para não cometer pecado. Para assumir. Aí você fica ouvindo aquela pessoa falar aquelas coisas com você. Se você aparecer, você se sentir magoado. Se você ficar se sentindo magoado. Ai, mas você tá me magoando, você tá me machucando. Eu não fiz nada pra você. E não sei o que. Se você ficar com esse sentimento sobre você, aí que é esse negócio de aparecer. Agora, se você desaparecer, essa pessoa não sentir que aquilo é pra você. Mas só que ela tá atormentando mesmo assim. Ela tá atormentando todo mundo que tá ao redor. Você tá trabalhando de repente num lugar. Ela tá atormentando o local. Então você vai mandar ela para aquele lugar mesmo. Entendeu? Não é modo de falar. Você vai falar para ela: desculpa, eu tenho que sair daqui, eu vou parar. Você não tá bem, eu não tô bem. Enquanto eu estiver ouvindo você, eu não vou ficar bem. Deixa eu, né? Vai se acalmar, né? Por favor, você tá nervosa. Não adianta a gente conversar desse jeito. Vai se acalmar, você tá descontando em mim a sua raiva, não sei porquê. Né? Não sei o que você vai fazer, mas sai de perto. Desaparece. Se te fizer desaparecer a ti mesma, não cometerás pecado. Então, se aquela pessoa falou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, você sabe que ela tá nervosa, que nada que ela tá falando é com intenção de fazer machucar você. Então, se você não sentir a dor das ofensas daquela pessoa, você não sentir nada em cima do que ela tá falando pra você, você também não vai cometer pecado de ficar magoado com ela. Você tá mandando, de repente, aquela pessoa para aquele lugar, mas não com a intenção de machucar aquela pessoa, não com a raiva daquela pessoa, não com rancor sobre aquela pessoa. Simplesmente você sabe por que ela tá daquele jeito, né? Ela tá sendo incitada por uma força superior que veio para poder te atingir, né? E você não tem intenção de magoá-la e nem você está magoado com ela, mas só que claramente você tá mandando aquela pessoa para com isso, por favor. Não precisa falar, vai para aquele lugar. Para com isso, por favor. Você tá nervosa, para com isso. Isso é pecado, se mandar alguém parar? Não, não é pecado. Então, claro que à medida que você vai crescendo na divina vontade, mais você vai ter a capacidade de falar a verdade, né? E nesse momento você vai falar de uma forma violenta, sim. Às vezes você vai falar de uma forma grosseira com aquela pessoa, sim. Não tem como você expulsar um bicho que tá naquela pessoa sem falar de uma forma com autoridade, né? Tem que ser com autoridade, né? E não tem como você ser boazinha com aquela pessoa, né? Aí também você deitar no chão, sentar no chão e ficar tampando o ouvido como se fosse uma coitadinha, também não é vontade de Deus. Ai, eu vou tampar meu ouvido, vou ficar... Ai, deixa ela falar. Eu vou ficar aqui, eu sou uma própria coitadinha, deixa eu ficar aqui ouvindo. Não é essa a intenção que Deus quer você, né? Não é orgulho, não é vaidade, não é nada, simplesmente é verdade. Aquela pessoa tá te atormentando de graça, você não fez nada pra ela chegar ali, né? É o inimigo que veio nela pra poder te atormentar. Ela tá tendo motivos que ela arrumou da confusão dela contra você, pra te atingir, né? Mas você não fez nada pra ela e ela não tem nada contra você, você não tem nada contra ela, né? Você desaparece, você não sente nada. Você desaparece. Naquele momento, você sabe que é forças das trevas que está agindo. Simplesmente você vai falar: para com isso. Você é uma pessoa especial de Deus. Você é uma pessoa que eu amo em Cristo Jesus e eu não quero essa situação. E às vezes acontece com pessoas da sua família. O que mais acontece são pessoas da sua família, tá? Se você não sentir nada naquele momento, desaparecer, mesmo que você sinta, você renunciar a si mesma, mesmo que você sinta: ai, nossa, ela tá magoando, nossa, ela me mandou, nossa, ela falou isso pra mim, nossa, ela falou aquilo pra mim, ela me machucou, me feriu. Se você sumir de você mesma, você não pensar no que ela tá dizendo, entrou por um ouvido e sai pelo outro, você não leva em consideração, você não comete pecado, você não comete nenhum pecado, nada contra aquela pessoa. Quando você falar pra ela, né, na autoridade do Espírito Santo, pra ela calar a boca, ficar quieta,
Se precisar falar isso, cala a boca, fica quieta. Você tá mandando, não ela, tá mandando o demônio calar a boca, fica quieto. Ela pode ficar magoada com você, depois você vai explicar pra ela depois que ela acalmar. Mesmo que ela não queira falar com você mais, não tem problema. Você não tá ali pra agradar pessoas. Você tá ali pra poder agradar a Deus. E Ele não quer que você fique numa posição se sentindo um pobre coitado. É complicado, eu sei que é. Se quiser se humilhar, eu vou me humilhar, vou aceitar essa perseguição, Aline. Eu posso aceitar essa perseguição como Jesus aceitou lá no momento que ele estava sendo. Eu vou ficar quietinho e vou deixar a pessoa falar, descarregar, deixa ela descarregar. Também, você não vai cometer pecado. Aí que você vai ser mais perfeita ainda. Mas só que, eu tô falando pra você, se você mesmo assim mandar a pessoa calar a boca na autoridade do Espírito Santo, mesmo assim você não está cometendo pecado. A perfeição é você ser como Jesus, imitar Jesus. A perfeição é essa, tá? Mas Jesus conhece você. Ele sabe até o seu limite, então ele vai te respeitar. Ele vai respeitar o limite que você tem. E ele entende que você está no processo de purificação, né? E se você achar que você consegue aguentar os insultos dessa pessoa de graça, ficar quietinho, como Jesus ficou, e aceitar os insultos, aceita. Oferta tudo para Jesus. Mas você vai aparecer mais com Jesus ainda, o seu livro vai estar escrito com letras de ouro. Eu sou honesta para você, eu ainda não consegui fazer isso. Sou honesta, mas isso não me impede de ficar pensando de que eu cometi pecado, por causa que eu não consegui. Porque eu ainda fiquei irada. Você tá entendendo? Eu não fico pensando, eu não penso em mim mesma. Eu desapareço.